inicia contando a história de João Romão em caminho ao enriquecimento. João Romão, ele fazia de tudo um pouco para conseguir esse enriquecimento. Mais para frente, aparece Miranda, que vai se tornar adversário do João Romão. Ambos, eles criam uma rixa por uma braça de terra. Uma braça de terra seria uma unidade medida da época. No cortiço, paralelamente, vivem as pessoas de baixa situação financeira. Onde não sei se a gente pode esclarecer os pobres, mas assim, lá se destacam a vida da Rita Baiana e do capoeiro Firmo, que era um casal, junto ao outro casal que era o Jerônimo, um português, que dava de exemplo nas pessoas, e a Piedade. O Jerônimo, ele acaba sofrendo umas certas mudanças graças à mulata sensual que era a Rita Baiana. A Rita Baiana muda a vida de Jerônimo, deixa de ponta cabeça a vida dele porque, né, ele acaba se apaixonando por ela. Ele dava de exemplo, como já havia dito antes, e agora ele começa a mudar suas atitudes graças à Rita Baiana. Bom, dando sequência ao enredo que o Morgado estava falando, agora o Miranda ele é um barão. Ele consegue esse título de barão e a rivalidade dele e do João Romão meio que tem uma ascensão, porque o João Romão quer esse título também e ele para de ligar um pouco para essa rivalidade. Aí, para tentar conseguir esse título, ele promove umas mudanças no cortiço. Ele tira aquele ar de cortiço desorganizado, de um cortiço feio, né? E ele quer transformar agora na Vila João Romão. E para ele conseguir mais rápido esse título de barão, ele pede a mão da filha do Miranda em casamento. Só que tem uma pedra no caminho no meio dessa história. Tem a Bartoleza, que ela era uma escrava e amante do João Romão, que meio que fica com medo de toda essa história dele tentando casar com a filha do Miranda. Então, para o João Romão se levar o mais rápido dela possível e casar com a filha de Miranda, ele denuncia ela para os donos, falando que ela é uma escrava fugitiva. Em meio de toda essa bagunça, a Bertoleza acaba se desesperando e que ela amava muito o João Romão. Então ela se mata para deixar o João Romão livre para casar com a filha do Miranda e feliz, né? Porque como ele ambiçava muito esse título de barão, porque a vida dele era administrar dinheiro, esses negócios assim, o título de barão ia fazer muito bem para ele. E como ela amava ele, ela queria que ele fosse feliz, independente se estivesse com ela ou não. Então ela acaba se suicidando e deixando o caminho livre para ele casar com a filha de Miranda e tendo esse título de barão mais rápido. O foco narrativo do Cortiço, ele se passa em terceira pessoa, o narrador ele narra a história em terceira pessoa, é um narrador onisciente e uma característica interessante da obra é que a obra, os personagens elas acabam usando palavras de baixo calão, eles acabam não sendo tão educados e o narrador ele é mais polido, ele é mais fino na hora de falar sobre a história. Bom, agora eu vou falar sobre o tempo e espaço. A história, ela se passa no Rio de Janeiro, em principal no Cortiço. E ela se passa no século XIX, no final do século XIX, um pouco antes da abolição da escravatura. Então a história acaba lá tendo alguns aspectos desse preconceito racial. Eu vou falar sobre a análise do livro Cortiço. A primeira parte que a gente tem é a veracidade. Então ele apresenta os fatos como eles são de verdade e não escondendo as coisas. Depois o segundo ponto é que ele descreve os personagens, as coisas, nos mínimos detalhes. E também tem uma parte muito importante que é a materialização do amor. Então ele fala dos desejos que o homem tem com a mulher, de deixar ela como um objeto e tudo mais. Depois a gente tem uma parte de denúncia, então ele tenta falar sobre o cortiço, como que funcionavam as coisas lá, porque antigamente era tudo muito romantizado, então não era tudo explícito como é no livro Cortiço. Aí continuando aqui falando da análise, o quarto ponto que a gente tem aqui é o fato do determinismo. Então ele procura explicar as coisas de uma forma que todos entendam. Então
Antigamente a linguagem dos livros eram muito difíceis, então muito culta, e aí ele tenta meio que quebrar com isso. Depois a gente tem, como eu já tinha falado, a linguagem próxima da realidade, dele falar as coisas como são e não como deveriam ser, como era idealizado. Aqui a gente tem a parte da ciência, que ele coloca também na parte do livro, e as patologias das pessoas. Então ele fala sobre a zoomorfização, que é o homem se tornar um animal e tudo mais. Bom, o livro ele se passa no século XIX, mais especificamente onde estava acontecendo a urbanização no Rio de Janeiro. Foi quando a Belle Époque estava vindo da Europa para cá. Ele destaca muito também no livro que essa urbanização ela era restrita para uma classe social, que era a aristocracia. Quando ele diz que tinha um prédio aristocrata do lado do cortiço, então ele quer mostrar como que acontecia aquelas divisões de classe. Ele dá uma crítica também à escravatura que estava acabando naquela época, onde aparece escrava já no fim do século XIX. Ele cita também a imigração dos portugueses para o Brasil, quando estava acontecendo no Rio de Janeiro, para a construção das obras, da urbanização. E mostra também, no contexto dessa imigração, que a urbanização não acontecia para os imigrantes, que também estavam vindo para ajudar a crescer o Rio de Janeiro. Ela só acontecia para uma camada social da época. Oi, eu vou falar um pouco sobre os personagens do livro Curtiço. Começando com o personagem João Romão, que ele é um português que cada vez quer se tornar mais rico. No início do livro, ele recebe a taverna de seu patrão, e economizando dinheiro ele consegue comprar a pedreira e o cortiço. Ele explora muito os seus funcionários, por isso ele pode ser entendido como o capitalismo explorador. Ele possui um caso secreto com a sua escrava Bertoleza, mas ele prefere se casar com a Zulmira, porque ele visava pegar a fortuna dela e uma melhor posição na burguesia. Temos a Bertoleza, que é uma escrava, que ela trabalha em uma quintanda do lado do cortiço da taverna do João Romão. Ela, no início do livro, consegue o dinheiro suficiente para sua alforria, só que ele vai pagar ele e ele engana ela, então ela não consegue ser libertada. Temos o Miranda, que toda vez que ele vê o João, ele bate de frente com o João disputando para ver quem é melhor. Ele se casa com a Estela, só que não é um casamento feliz por ambas as partes. Eles não se gostam muito, só que ele permanece com esse casamento porque ele quer o dinheiro dela e a posição econômica, a posição da burguesia que ela traz para ele. Temos a Estela, como eu estava falando, que é a esposa do Miranda, é um casamento infeliz, e isso fez ela buscar outros companheiros sexuais, digamos assim. O Miranda até sabia desses relacionamentos extraconjugais dela, só que ele deixava o casamento de fachada visando a sua fortuna, como eu tinha falado. Temos o Firmo, que no livro ele representa a malandragem. Ele durante algum tempo foi o companheiro de Rita Baiana. Só que quando ele descobre que o Jerônimo está tendo um caso com ela, ele vai atrás do Jerônimo para tirar satisfação e falar que ela é dele, só que em uma emboscada ele é morto pelo Jerônimo. Temos a Rita Baiana, que é uma personagem sensual, bonita e provocante que mora no cortiço. Ela em todas as festas, ela chama a atenção de todos os homens à sua volta, e ela pode ser representada como uma mulher brasileira, uma mulher muito bonita e sensual. Temos o Jerônimo, que ele é um português que chegou com sua família ao Brasil. Ele manteve seus costumes europeus, mas ao longo da história ele vai se tornando brasileiro O determinismo, que é um pensamento que fala que de onde a pessoa vive vai influenciar ela a se tornar os parâmetros da sociedade que ela vive. Então ele começa a trabalhar na pedreira do João Romão e convivendo com as pessoas do cortiço, que para os europeus seriam pessoas incivilizadas, que moravam em condições precárias, ele vai criando meio que o hábito dessas pessoas e começando a ficar igual a elas. E aí ele começa a ter um caso com a Rita Baiana, e isso fez ele matar o capoeira Firmo. Temos a Piedade, que é a esposa do Jerônimo. Ela, diferente dele, mantém os seus costumes europeus. Só que quando ela percebe que o seu marido está se tornando outro homem, que ele foi capaz de matar um homem, ela vira alcoólatra. Temos a Pombinha, que é uma das poucas pessoas alfabetizadas no cortiço. Os moradores do cortiço pediam para ela escrever e ler cartas e jornais da manhã, assim que ela conseguisse,
porque eles não sabiam ler. Ela estava destinada a se casar com o João Costa, estava esperando só a primeira menstruação dela, mas nesse tempo ela teve um caso com a prostituta Leonie, e isso fez ela mudar totalmente sua cabeça e desistir desse casamento. E aí após isso, ela decide exemplar nessa mulher que ela via como uma heroína para ela. Então ela decide virar uma prostituta também. Temos também o próprio Curtiço, que ele é considerado o personagem principal do livro, porque ele dá vida para toda a história, ele é o principal espaço do livro. Ele representa as construções da época do Rio de Janeiro, que tinha inúmeros cortiços, uma construção muito precária, com muitas pessoas vivendo no mesmo terreno. Bom, eu vou falar um pouco sobre o autor Aloysio de Azevedo. Ele nasceu em São Luís do Maranhão no dia 15 de abril de 1857, numa família de classe média, que não era nem tão rica, mas tinha uma cultura intelectual muito, muito forte. Seus pais eram professores e eles eram em 4 irmãos. Ele teve estudos em casa, justamente por ser de uma família muito culta, seus pais eram professores, né? E ele se tornou um grande crítico do escravismo apenas com 12 anos de idade, porque teve um contato com o escravismo, e foi nessa época também que ele escreveu algumas pequenas frases que é contra ao sistema escravista, né? Ele, na sua adolescência, ele se tornou caixeiro, e ele odiava essa profissão, porque ele queria se dedicar realmente à arte, né? E ele acaba se tornando um desenhista e pintor, por influência do seu irmão mais velho, o Arthur de Azevedo, que já tinha um início ali nos jornais da cidade, e ele tinha a ambição de ser teatrólogo, e acabou se tornando, né? E com 17 anos, ele rumou ao Rio de Janeiro para aperfeiçoar a sua pintura e seu desenho, e nessa época ele teve muito contato com os intelectuais do Rio de Janeiro da época, que era o centro ali de toda a arte do Brasil, e ele teve contato com diversos políticos e artistas. E nessa época ele teve um grande avanço intelectual, já por ser uma pessoa muito culta e por ter contato com essas pessoas. Ele se tornou adepto ao positivismo e ao republicanismo. Ele acreditava que a república era superior ao império, né, dessa época, que era do Dom Pedro II, e era positivista, era contra a igreja, e acreditava na evolução da sociedade a partir da ciência. Ele se matriculou na Academia Belas Artes, e lá ele se formou e logo se tornou um grande caricaturista e cenarista de teatro. Nos anos que se passaram, ele se dedicou aos jornais, né, fazendo grandes caricaturas, se tornou muito influente ali no Rio de Janeiro, mas ele teve que voltar para São Luís decorrente da morte de seu pai. E lá ele chegou sem emprego, sem nada, sem base, né, sem dinheiro. Mas, por ser um grande intelectual, ser uma pessoa muito inteligente, ele acabou se tornando, fazendo parte de um jornal também com um grupo de republicanos. E lá ele começou a ganhar grande destaque. Foi nessa época que ele fez pesadas críticas ao império, também ao obscurantismo da igreja e coisas relacionadas à política. E também a escravidão, que ele sempre fez parte, né? E nessa época ele se tornou um grande nome na literatura por não usar pseudônimos. Ele usava o próprio nome, Aloysio de Azevedo, falando que, para dizer assim, quem está falando sou eu mesmo, eu estou criticando tudo. A partir disso, na sua fase adulta, ele sempre teve uma grande paixão ali pelo teatro, e ele rumou até o teatro para fazer parte desse meio. Mas ele acabou não ganhando tanto destaque, apesar de ser muito bom, porque o seu irmão, Arthur de Azevedo, já era teatrólogo e já era muito renomado. Então ele não teve muito espaço. Mas ele não se abalou por isso, continuou escrevendo. E depois disso, ele escreveu o livro O Mulato, que retratava os problemas da época, principalmente da escravidão. E apesar de não ser o primeiro livro que ele retratou isso, foi o que teve mais destaque, e esse é o ponto mais importante, porque foi o livro que inaugurou o naturalismo no Brasil, com grande influência de outro grande autor da literatura,
essa de Queiroz. Depois disso, ele acabou escrevendo outros 2 livros, que era O Homem e o Cortiço, que retratavam problemas da sociedade brasileira, escravidão também. E ele se consagrou com esses 2 livros mesmo, apesar de já ter um grande nome por causa do Mulato. Ele sempre foi um grande nacionalista, assim, sempre lutou pelo empoderamento nacional. E a partir disso, ele decidiu se tornar um diplomata. Se tornou um diplomata para difundir a cultura brasileira pelo mundo. E aí ele viajou por diversos países, Japão, Londres, muitos países. E nesse tempo, muita gente pensa que ele parou de escrever, né? E se dedicou à vida de diplomata. Mas na verdade, ele não parou de escrever, fazendo até um livro sobre o Antônio Conselheiro. Ele acabou morrendo vítima de um acidente de carro em 1912. E é isso aí. Now the world don't move